O intuito desse vídeo aqui é te mostrar como estimar a correlação, tá bom? Então você tem o seu parâmetro populacional, que a gente vai chamar de ρ, essa letra grega, é a correlação. Então se eu tiver todos os meus dados da população inteira e calcular a correlação com eles, eu vou chegar na minha correlação da população, que é o ρ. O que é muito, muito difícil de acontecer. Normalmente a gente tem uma amostra da nossa correlação. E aí a amostra, quando a gente for calcular o valor da correlação, a gente vai chamar de R, tá bom? Esse é o nosso estimador amostral da correlação. E esse R é dado por nada mais, nada menos que a covariância da minha variável x com a minha variável y sobre o desvio padrão amostral de x vezes o desvio padrão amostral de y, tá bom? Então, desvio padrão amostral, vamos abrir mais isso aqui. A covariância de x e y eu ainda posso chamar de SXY. Nota que é esse S minúsculo, tá? Ele vai fazer uma diferença para a gente daqui a pouco. Então, vamos entender o que é. O desvio padrão amostral, você já sabe, então, o desvio padrão amostral de x, por exemplo, que vai ser a raiz do somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n menos 1. Então, é a fórmula da variância e a gente tira a raiz disso. E aí, o do y vai ser a mesma coisa, só que para a minha variável y. Tá bom? y menos y barra ao quadrado sobre n menos 1. A ideia da covariância vai ser muito parecida, tá? Então, o que a gente vai fazer? A covariância, no caso, ela vai ser exatamente o somatório de xi menos x barra vezes yi menos y barra, tá bom? E aí também dividido por n menos 1. Essa aqui é a formulinha da covariância. Uma coisa que eu posso já facilitar a vida para vocês, eu vou criar uma notação nova, tá? Que eu vou, antes de continuar aqui, eu vou colocar a notação do S maiúsculo. O S maiúsculo de xy, por exemplo, é a parte de cima da covariância. Então, é o somatório de xi menos x barra vezes yi menos y barra. Tá bom? O que eu estou querendo dizer? Se eu tenho aqui o meu x e o meu y. O meu x vale 0, 1, 2 e o meu y valia 2, 3 e 4. Então, eu vou fazer 0 menos a média de x vezes 2 menos a média de y, mais 1 menos a média de x vezes 3 menos a média de y, mais 2 menos a média de x vezes 4 menos a média de y. É isso que essa fórmula significa, tá bom? É o numerador da minha covariância, eu vou chamar de Szão x, y, tá bom? E a mais loucura, tem duas loucuras sobre esse jeito de escrever. Se você começar a abrir essas coisas, você vai pasmar. Eu pasmei muito quando eu fiz isso e descobri. Se você quiser testar aí, é louco. Que isso é a mesma coisa que isso. Se eu só fizer vezes o yi, vai dar igual. Ou, se eu também fizer assim, yi menos y barra vezes xi, vai dar a mesma coisa. É loucura, vocês podem fazer para provar isso. Eu acho bem divertido e, inclusive, mais que divertido, é educativo. Pode ajudar vocês a entenderem melhor a matéria. Do mesmo jeito, se eu pegar a covariância de x com x, eu estou falando que isso vai ser o somatório de xi menos x barra vezes xi menos x barra, que nada mais é que o somatório de xi menos x barra ao quadrado, né? Então, não é a covariância, mas é o numerador da covariância, que é o numerador da variância, tá bom? Então, a covariância de x com x vai acabar sendo a variância de x. A covariância de y com y é a variância de y. Então, eu posso escrever todas essas coisas de um outro jeito. Ó, vai ser o meu numerador lá, que é Szão xy, sobre n menos 1. Aqui embaixo vai ficar, então, raiz de Szão xx sobre n menos 1, vezes a raiz de Szão yy sobre n menos 1. Esse n-1 vai cortar com esses dois que estão dentro da raiz, tá bom? Que aí você vai perceber que ele vai ficar quadrado, vai sair da raiz e tudo mais. Então, o meu estimador para correlação nada mais vai ser do que o SXY sobre a raiz de SXX, SYY, tá bom? Então, você aprendeu a construir, eu acho que você não vai precisar decorar, você pode simplesmente olhar para essa primeira definição e sair desenvolvendo, ou você quiser decorar essa fórmula final, como quiser. Algumas considerações sobre esse estimador aqui. Então, ele é adimensional, então a correlação por si só é adimensional, não tem uma unidade, tá bom?
Vai depender do sinal da covariância, porque o desvio padrão é sempre positivo. E aí, se a correlação for menor do que zero, a gente vai ter a correlação negativa. Se a correlação for igual a zero, não tem correlação. Correlação igual a zero, não tem. E se a correlação for positiva, é correlação maior do que zero, tá bom? E, mais do que isso, você pode provar isso se você quiser. O meu coeficiente de correlação, tanto o ρ quanto o r, eles estão no intervalo de -1 até 1, tá bom? Então, você nunca vai achar uma correlação que vale -2. O menor valor que ela vale é -1 e o maior valor que ela vale é 1, tá bom? 3 informaçõezinhas legais aí para você sobre a correlação.